Eles tiraram tudo de mim. Essa foi a primeira frase que ele me disse sentado ali com as mãos tremendo e os olhos de quem já não tem mais lágrimas. Mas o que me partiu o coração não foi o que tiraram dele, foi o que ele mesmo foi entregando sem perceber muito antes de qualquer pessoa chegar. Você acha que isso só acontece com quem é ingênuo, com quem não presta atenção, com quem não tem discernimento? Mas deixa eu te dizer uma coisa: os homens mais inteligentes que eu já conheci foram os que mais facilmente acreditaram que eram a exceção, que eles eram diferentes, que com eles isso nunca ia acontecer, e é exatamente esse pensamento que abre a porta. Hoje eu vou te contar a história do Claudinho, um homem que trabalhou a vida inteira para construir algo sólido e viu tudo desaparecer, não numa tempestade, mas num processo lento que ele teve chance de interromper várias vezes, porque essa história não é sobre maldade alheia. É sobre o que a gente ignora dentro de si mesmo, e essa parte pode mudar algo na sua vida hoje. Claudinho tinha 48 anos, eletricista de profissão, mas não qualquer eletricista. Tinha montado a própria empresa aos 32. Com um caminhão velho, 2 funcionários e muito trabalho. 16 anos depois, tinha uma empresa com 12 funcionários. Contratos com construtoras. Nome respeitado na cidade. Casado com a Rosângela há 21 anos. 2 filhos já crescidos. Vinícius, de 22. E a Camila, de 19. Uma vida construída no suor. Tijolo por tijolo. Como ele mesmo gostava de dizer, por fora. Claudinho era o exemplo. O vizinho que chegou. O amigo que venceu. Aquele que saiu do nada e construiu algo. Nas reuniões de família, ele era o que todo mundo citava. Olha o Claudinho. Começou do zero e olha onde está. Mas por dentro, Claudinho tinha uma ferida antiga, que ele nunca tratou. Uma necessidade enorme de ser reconhecido, de ser admirado, de provar para o mundo, e principalmente para si mesmo, que ele tinha valor. Essa ferida foi a porta que ficou aberta. O Edson apareceu na vida do Claudinho numa feira de negócios. Um homem de boa conversa. Terno bem passado. Sorriso fácil. Palavras certas na hora certa. Disse que era investidor, que estava buscando parceiros sólidos. Pessoas de verdade. Não especuladores. Homens que construíram algo com as próprias mãos. E olhou para o Claudinho com aquele olhar que dizia: você é exatamente o tipo de pessoa que eu procuro. E Claudinho sentiu aquilo, como quem sente água depois de muito tempo de sede. Esse reconhecimento, essa validação de um estranho bem vestido, que parecia ter muito mais do que ele, e estava dizendo que Claudinho tinha algo especial. Ele deveria ter parado ali e perguntado para si mesmo: por que esse reconhecimento de um desconhecido me afeta tanto assim? Mas não perguntou. Porque a ferida estava com fome. E o Edson estava alimentando ela. O primeiro sinal veio da Rosângela. 3 semanas depois do primeiro jantar com o Edson, ela estava sentada na cozinha, quando Claudinho chegou em casa. Animado. Falando do negócio. Do retorno prometido. Da oportunidade única. E ela ouviu. Com aquela paciência de mulher que conhece o marido. E no fim disse: Claudinho, você está diferente quando fala desse homem. Tem algo nele que não me passa confiança. Ele olhou para ela, com aquele olhar de quem acha que o outro não entende. E disse: Rosângela, você não entende de negócios. Deixa que eu cuido disso. Ela ficou em silêncio. Mas os olhos dela disseram tudo. E Claudinho escolheu não ler, mas semanas foram passando. O Edson foi apresentando o plano. Com documentos bonitos. Números impressionantes. Casos de sucesso. Histórias de outros homens como Claudinho, que tinham investido e multiplicado. E Claudinho foi se aproximando. Cada reunião era um banquete para aquela ferida velha.
Porque o Edson sabia exatamente o que dizer. Sabia elogiar. Sabia validar. Sabia fazer um homem simples sentir que era extraordinário. O segundo sinal veio do Vinícius, o filho mais velho, que trabalhava com o pai na empresa. E que num almoço de domingo, olhou para o Claudinho e disse: Pai, eu pesquisei esse cara. Não acho nada sobre ele na internet. Nenhuma empresa registrada no nome dele. Nenhum negócio anterior. Isso não é estranho? Claudinho sentiu uma irritação imediata. Aquela irritação que a gente sente. Não quando alguém está errado, mas quando alguém está certo. E a gente não quer ouvir. Disse ao filho: Vinícius, nem todo mundo que tem dinheiro precisa aparecer na internet. Você está desconfiando de todo mundo. O Vinícius não respondeu mais. Mas o olhar que ele trocou com a mãe, Claudinho viu. E mesmo assim, continuou. O terceiro sinal foi o mais direto. Foi um amigo de longa data. O seu Valmir, que tinha sido sócio do Claudinho nos primeiros anos. Homem de muita experiência, que o chamou no telefone e disse sem rodeio: Claudinho, fui atrás desse Edson. Perguntei para uns conhecidos do setor. Ninguém conhece ele. Ninguém nunca fez negócio com ele. Tem algo errado aí. Não coloca dinheiro nisso não. Claudinho respirou fundo e disse: Seu Valmir, com todo respeito, o senhor está velho para esses negócios novos? O mercado mudou. Eu sei o que estou fazendo. O Valmir ficou em silêncio por um momento e disse apenas: Tá bom, Claudinho. Mas lembra que eu avisei, mas o pior ainda não tinha acontecido, e Claudinho assinou os papéis. Transferiu o valor acordado. Vendeu um terreno que tinha guardado por anos. Empenhou parte dos equipamentos da empresa para fechar o valor que o Edson pedia. Um investimento grande para um retorno ainda maior. Em 60 dias. Esse era o prazo, e no 38º dia, o Edson parou de atender o celular. No 40º, o escritório estava fechado. No 45º, Claudinho foi até a polícia e ouviu o que não queria ouvir: que o Edson tinha outros registros em outros estados, outros nomes, outros Claudinhos, que tinham perdido tudo, o valor total. Era quase tudo que Claudinho tinha construído em 16 anos. A reserva da empresa, o terreno, parte dos equipamentos. Foram embora. Com um homem de terno bem passado e sorriso fácil, e a empresa não fechou. Mas quase. Os funcionários ficaram meses com salário atrasado. 2 pediram demissão. Os contratos com as construtoras foram suspensos por falta de capacidade de entrega. A reputação que Claudinho tinha construído começou a rachar, e a Rosângela ficou. Mas o casamento ficou ferido. Não porque ela foi embora, mas porque ele percebeu que ela tinha avisado. E ele tinha dito que ela não entendia de negócios. E isso não se apaga fácil. Essa frase ficou entre eles como um espinho que ninguém consegue tirar. O Vinícius ficou. Mas ficou em silêncio por meses. Porque ele também tinha avisado. E o pai tinha ignorado. E essa é a ferida mais difícil. Quando você perde a confiança dos que mais te amam. Não por maldade, mas por teimosia. E Claudinho chegou até mim numa tarde de terça, sem avisar. Bateu na porta da sacristia. Entrou. Sentou. E disse: Padre Antônio. Eles tiraram tudo de mim. Eu fiquei olhando para ele e esperei. Porque eu sabia que essa frase precisava ser revisitada. E depois disse: Claudinho, deixa eu te fazer uma pergunta.
Quem foi a primeira pessoa que avisou você? Ele abaixou a cabeça. A Rosângela. E a segunda? O Vinícius. E a terceira? O seu Valmir. Ficamos em silêncio. E eu disse: Claudinho. O Edson te enganou. Isso é verdade. E ele vai responder por isso. Mas Deus mandou 3 pessoas. 3 vozes diferentes. Em 3 momentos diferentes. Para te chamar de volta. E as 3 foram silenciadas. Não pelo Edson. Por você, e isso não é para te condenar. É para te libertar. Porque enquanto a história for, eles tiraram tudo de mim. Você vai carregar o peso de vítima para sempre? Mas quando você consegue ver que Deus estava falando, e você estava com os ouvidos fechados, você pode voltar para Deus e pedir não só perdão, mas sabedoria para reconhecer a voz dele. Da próxima vez, e tem uma próxima vez. Sempre tem. Porque a ferida que fez o Claudinho abrir a porta para o Edson ainda estava lá. Essa necessidade de ser reconhecido, de ser admirado, de provar valor. Essa ferida. Só Deus cura. Não dinheiro. Não sucesso. Não o elogio de um estranho de terno, e existe algo na sua vida. Uma ferida antiga. Uma necessidade que você nunca nomeou. Que está deixando portas abertas. Que não deveriam estar abertas. Uma insegurança que faz você aceitar coisas que não deveria aceitar. Uma carência que faz você acreditar em quem não merece crédito. Uma sede de aprovação que faz você ignorar quem realmente te ama, para ouvir quem está te usando. Algumas coisas na vida, quando você perde, não voltam da mesma forma. O dinheiro talvez volte. Com muito trabalho. Claudinho está reconstruindo. Devagar. Mas está. Mas os anos que passou acumulando aquela ferida, sem tratar, esses não voltam. Os momentos em que deveria ter ouvido a Rosângela e escolheu a vaidade, esses não voltam. A confiança do Vinícius está voltando. Mas com cicatriz, e Claudinho hoje é um homem diferente. Não porque perdeu tudo, mas porque entendeu que o Edson roubou tinha valor. Mas o que ele quase destruiu, por não ouvir, tinha um valor que nenhum investimento compra. Antes de terminar, eu preciso te perguntar: tem alguém na sua vida que está tentando te dizer algo importante, e você está com os ouvidos fechados? Um cônjuge? Um filho? Um amigo antigo? Alguém que te ama o suficiente para falar, mesmo sabendo que você pode não querer ouvir? Não ignore essa voz. Porque Deus muitas vezes não fala no vento, não fala no trovão. Ele fala através das pessoas que estão do seu lado e tem coragem de dizer a verdade.